Oi, senhores! Bem-vindo a mais este episódio do Projeto Conquistar, tá? Eu sou o professor Paulo Brito, certo? Professor de Geografia, onde, obviamente, dou aula na Escola Marechal Hermes, tá? Da Coordenadoria 4, perfeito? Não esqueça, é claro, de nos seguirmos nas nossas redes sociais, em particular nas minhas redes sociais, que estão espalhadas por aí, justamente para que você possa ter melhor aprendizado, ok? Então, o episódio do dia, certo? Nós temos justamente o quê? Né? Na parte de geografia, nós temos os aspectos sociais e, consequentemente, os aspectos econômicos do nosso referido Brasil. Tá certo? Aonde nós vamos dar o nosso detalhamento sobre a população em sua diversidade, aí a situação social e econômica dos grupos étnicos menos favorecidos, tá? Menos favorecidos. Ok? Então vamos chamar, né, o exemplo do dia. Então, no exemplo que nós vamos hoje passar para vocês, está associado justamente o quê? Ao polo industrial de Manaus. Perfeito? Que, consequentemente, constitui hoje a base econômica de todo o nosso referido estado. Nosso estado, praticamente, você sabe que é o maior em extensão territorial justamente do nosso referido país, mas infelizmente, é considerado economicamente um dos mais subdesenvolvidos. Perfeito? Então tornou-se necessário a criação justamente desse modelo econômico que foi criado. Lembre-se que foi criado lá na década de 60, justamente para tentar fomentar, certo, o processo de desenvolvimento econômico, integrar o Amazonas ou a porção ocidental da Amazônia, certo, ao restante do nosso referido país. Certo? Então, olha, você tem ideia justamente de quais são os produtos que são produzidos aqui no nosso polo? Você tem ideia quais são os produtos comercializados, certo? Produzidos no polo industrial de Manaus? Você tem? Com certeza, né? Afinal de contas, você mora aqui, você nasceu aqui, e a maioria da população que hoje veio para o Amazonas veio justamente com o intuito de trabalhar no polo industrial de Manaus. Correto, senhores? Então vamos chamar a nossa primeira dica. Na nossa primeira dica, então nós vamos trabalhar justamente com o quê? Além do Brasil, é claro, também observando o que já acontece aqui no nosso estado, né? Então nós temos justamente um grande polo, o polo industrial de Manaus, perfeito? Que foi implantado justamente na década de 60, justamente para tentar desenvolver e integrar justamente a região norte, em particular a porção ocidental, justamente ao restante econômico do nosso referido país. Então, para que você fique assim sabendo, nós temos, olha, por que ela está aqui? Observe que em relação à infraestrutura, certo, em particular aqui do Amazonas, ela é muito carente de transporte, né, de matéria-prima, tá? Então, uma série de fatores que justamente dificultam, perfeito, o desenvolvimento integrado aqui da nossa referida região. Então, com isso foi criado, né, o modelo Zona Franca, o modelo Zona Franca que hoje é o polo industrial de Manaus. Assim foi feito como? Através de incentivos fiscais, certo? Isenções de vários impostos para que atraísse um grande número de indústrias justamente para a nossa região, em particular aqui para Manaus, perfeito? Hoje ela participa com 8% do produto interno bruto, né, nacional, então observe que é realmente um grande evento, certo? Criou-se, então, um polo industrial, de início conhecido como distrito industrial, hoje é um polo industrial porque espalha-se por quase toda a cidade, certo? E alguns municípios, perfeito, do estado do Amazonas, tá? Além, é claro, nós somos uma indústria de importação. Aí você pergunta, mas como, Estrela, uma indústria de importação? Afinal de contas, tudo que é produzido aqui não é exportado? Sim, é exportado. Mas lembrem-se que a maior parte dos produtos aqui produzidos, nós não temos a matéria-prima. A matéria-prima, certo? Ela, consequentemente, vem de outros países ou de outros estados, certo? Nós não produzimos matéria-prima, tá? E o nosso polo está associado ao setor eletroeletrônico,
né, eletroeletrônico, perfeito? Que é tecnologia de ponta, aonde a maior parte desses produtos, certo, são oriundos da China, dos Estados Unidos, né, da Europa e assim por diante. Então, é uma indústria de importação, perfeito? Que aqui nós fazemos uma montagem, nós não produzimos propriamente dito, nós montamos justamente os referidos produtos. Está entendendo? Tá? Então, nós temos as principais indústrias do polo. Como dito, os principais tipos de indústrias são justamente do setor eletroeletrônico. Perfeito? Hoje, estendendo-se a movelaria. Perfeito? Então, isso está dando uma nova ênfase econômica para o nosso referido Estado. Tá? A geração de empregos, praticamente, o polo industrial de Manaus constitui a base, certo? A base econômica de todo o estado do Amazonas, certo? A base econômica. Se tirar isso aí, observe que sobra quem? O extrativismo, ora vegetal e animal, né? Que ainda não temos ainda outra atividade econômica paralela que possa realmente dar, né, encalço, que possa dar realmente veemente economia, crescimento econômico para com o Estado, certo? Então, é o grande gerador de empregos. Perfeito? E um dos fatores é a preservação ambiental. Tá? A preservação ambiental que praticamente nós não trabalhamos nesse modelo todo, não desmatamos, não poluímos, não soltamos fumaças e assim por diante. Perfeito? Então, o nosso polo. Então, vamos ver justamente as dicas para que você possa entender de uma forma mais intensa. Olha, no polo industrial de Manaus, certo? Trabalha a população chamada economicamente ativa. Certo? Aquela população empregada, né? Empregada, com carteira assinada e assim por diante, certo? Que praticamente envolve grande parte da população, cerca de mais de 40% da população hoje, certo? De todo o estado, está envolvido justamente com o polo industrial de Manaus. Atenção na dica. Nós temos ali, né, a importação, exemplo, né, que é a atividade de compra de produtos ou serviços produzidos por outros países. Quando nós compramos de outros países, né, quando compramos, isso é chamado de importação. E as exportações é o termo utilizado para vender, né, para vender justamente o nosso referidos produtos. O que nós produzimos aqui, consequentemente, nós exportamos. Tá certo, meus queridos senhores? Certo, como nós temos justamente na nossa próxima dica, no caso, o agronegócio, que refere-se a todas as atividades associadas justamente ao setor agropecuário, certo? Cuja finalidade é justamente para a exportação. Perfeito? Né? Então, consequentemente, vamos ao nosso conceito para que você possa entender com mais veemência, então vejamos os nossos conceitos. Fiquem atentos, senhores. Certo? Vamos prestar bastante atenção em determinados aspectos, certo, que confundem, tá certo? Por exemplo, a questão da taxa de desemprego no Brasil e a situação da população economicamente ativa. Nós estamos observando que hoje um dos mais graves problemas do nosso referido país chama-se desemprego, né? Desemprego. Perfeito? Que envolve justamente a chamada população economicamente ativa. O que é a população economicamente ativa? É aquela população que justamente está em idade de trabalho. Não significa que todas elas estão empregadas. Não. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a população economicamente ativa, certo, começa a partir dos 14 anos de idade. Tá certo? Que no nosso Brasil, consequentemente, né, nós temos esse problema sério. Quer ver? Observem também, né, justamente aí no nosso contexto 2, para que você fique mais atento, né, mais atento. Olha, um recuo na taxa de desemprego só é possível se o crescimento da população ocupada, né, ocupada, dá-se justamente através do ritmo superior ao quê? Ao observado da população economicamente ativa. Tá? O que quer dizer isso? Eu quero dizer que quando, olha, por exemplo, eu tenho o contexto econômico, está aqui, o contexto econômico, eu tenho a população. Se está mais ou menos equilibrado, eu quero dizer então que está todo mundo empregado, certo? Está bem equilibrado, como ocorre nos países desenvolvidos, perfeito? Tá? Mas quando a economia está aqui embaixo e a população está aqui muito aqui em cima, significa dizer o quê? Que essa economia ela não terá condições, certo, de ocupar esse número, né, um número justamente absurdo de populações.
Com isso, como resultado, nós temos o quê? A questão do desemprego, né? Do desemprego, perfeito? Isso que nos informa é justamente, certo, o IPEA, tá? Que é o Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, que nos dá justamente essas referidas informações, certo? Justamente a respeito, né? A respeito justamente de como está ocupada a nossa referida população. Daí, nós encontramos justamente vários tipos, certo, de atividades, certo, fora dos padrões, né, dos padrões, tá certo? Então, olha, o ritmo de expansão da ocupação quanto à velocidade da população economicamente ativa, certo, ela está ligada diretamente ao quê? A fatores demográficos. Né? O que quer dizer isso? Aquilo que eu falei, quanto maior o crescimento populacional, perfeito, tá? Menor desempenho da economia, consequentemente, nós temos, né, problemas vulneráveis ao nosso referido país. Entenderam? Claro, né? Espero, tá? Muito bem. Vamos chamar então a nossa segunda dica. Então, preste atenção nessa dica, que é de suma importância, né? O nosso processo, o nosso polo industrial de Manaus, certo? Eu estou falando polo industrial de Manaus, certo? Que nós conhecemos até hoje como Zona Franca e assim por diante, certo? Porque ela foi criada oficialmente através de um decreto-lei. Decreto-lei, número justamente, certo, 288, de 28 de fevereiro de 67, certo? Pelo presidente da época, Humberto Alencar Castelo Branco. Tá? Então, ele vem com a proposta de fazer com que houvesse um processo de integração envolvendo toda a porção ocidental da Amazônia, tá? Que envolveria o Amazonas, certo? Roraima, Rondônia e, consequentemente, o Acre. Né? O Acre. Além da indústria e do comércio, estaria também envolvida, né? Envolvida com o setor de polo agropecuário e assim por diante, para integrar o interior. Né? O interior. Então, pegaria justamente as áreas base, né, Manaus, justamente Rio Branco, certo, Porto Velho, e justamente nessas referidas regiões, certo, fariam uma espécie de cruzamento envolvendo os interiores, através do setor agropecuário. Tá certo, senhores? Muito bem. E você sabe que isso não aconteceu. Infelizmente, nós tivemos justamente, certo, praticamente uma concentração tão somente associado ao contexto, né, da indústria e do comércio. Tá, que constituiu a nossa base. E isso é um prejuízo, por quê? Porque se te retira ou acaba justamente com a nossa Zona Franca de Manaus, certo? Nós teremos vários problemas ligados à questão principalmente do desemprego. E aí, como é que ficaria justamente a nossa economia? Já que nós não temos uma base econômica, né, solidificada. Nós não temos. Tá perfeito? Tu está entendendo só a importância que hoje tem o modelo Zona Franca para o Amazonas? Muito bem. Então, vamos justamente para o nosso segundo conceito, senhores. Então, observe justamente aí no nosso referido conceito, tá? Onde nós tivemos como primazia, né, o ciclo da borracha, lá no século XIX, onde começou, né, justamente colocar a nossa região justamente na pauta econômica do nosso referido Brasil. Certo? Onde nós geramos lucros, atraímos justamente um grande número justamente de população, perfeito? Contribuiu-se justamente para a criação de um centro urbano, cultural e social, certo? Além, certo, justamente de atividades, perfeito, de renda elevadíssima, tá? Renda elevadíssima que, infelizmente, não houve a possibilidade de criar uma base estrutural justamente na nossa referida economia. Tá? Certo? Na nossa respectiva economia. E isso, é claro, né, gerou problemas, quer dizer, praticamente nós nunca fomos um estado, uma região de guardar capital justamente para investir, como ocorreu em São Paulo, como aconteceu em Minas Gerais, no Sudeste. Tá certo, senhores? Então, prosseguindo, nós temos justamente a questão né, do século atual. Né, século XX, propriamente dito, quando entra em cena justamente quem? Certo? A Zona Franca de Manaus. Né? A Zona Franca de Manaus, que através daqueles incentivos, o qual justamente nós já comentamos, certo? Então atraiu setores de vários, né? Certo? Atraiu setores do vário contexto industrial, como bem de informática, eletroeletrônico, metalúrgico, mecânico, têxtil, certo? Automotivo, duas rodas, perfeito? Bebidas, quer dizer, nós temos produtos hoje que só são produzidos aqui, na nossa referida região.
né, na nossa referida região aqui, tá certo? Então, daí a importância desses incentivos. Por quê? Porque nós temos problemas ligados justamente à questão da nossa infraestrutura. Tá bom, senhores? Certo? Então, com isso, olha, então isso foi uma forma justamente de avaliar o dinamismo econômico, tá, de uma dada região ou país, certo, por meio da evolução de sua respectiva renda per capita. Infelizmente, com todo esse aparato, o Amazonas possui uma das menores rendas per capita justamente em relação ao Brasil. Certo? Então, o que é renda per capita? É a renda a distribuição de renda, certo, por população, de acordo justamente com o aparato econômico, tá certo? Então, para a teoria econômica, esse indicador está diretamente associado ao quê? À produtividade do trabalho, certo? Mesmo com as chamadas limitações. Perfeito? Tá entendendo como é que é? Certo? Então, nós temos justamente esse tipo de contexto aqui na nossa referida região, tá? Chegamos então às nossas considerações finais, agradecendo justamente por tua presença, certo? Esperando que realmente você tenha tido um ótimo aprendizado. E com certeza teve, com certeza. Então vamos à nossa selfie, né? A nossa selfie, ó. Muito lindo, é claro, tá certo? Eu não esqueço justamente de nos seguirmos nas nossas redes sociais, onde nós estaremos dando, né, mais aprofundamento e mais informações para Vossa Senhoria, senhores. Muito obrigado. Beijo do Paulo Brito. Eu amo vocês, senhores.